Olá filhote, olá filhota, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo oficial de redação do canal Mil Contextos. O canal que vai fazer você aprender redação em língua portuguesa de uma maneira totalmente diferente. Então, preste atenção nesse primeiro vídeo, a redação no Enem, e aprende como é pensada a redação nessa prova tão aguardada em 2020. Tá ok? Vamos contextualizar? Começar o nosso processo então com a redação do Enem, procurar saber como ela funciona. E eu tenho aí 3 momentos para hoje: a espinha dorsal, o processo avaliativo e 3 pontos importantes que você não deve esquecer. Tá ok? Bom, vamos começar justamente pela espinha dorsal. O Enem, ele trabalha com essa espinha, com esse comando, com esse norte que você deve ter, e ele coloca logo nas primeiras páginas da cartilha. Ei, Alan, onde é que eu encontro essa cartilha? Digita no Google, cartilha do INEP 2019, que é a última que saiu, ou você próprio entrar no site do próprio INEP, tá? inep.br, e aí você vai encontrar lá a cartilha de redação. Nas primeiras páginas é mostrado essa espinha dorsal como tema, tese, argumento e proposta de intervenção. Guiando-se por esses 4 pontos, você consegue não só estruturar muito bem uma introdução, como você consegue entender a divisão de elementos que fazem parte dessa prova. Claro, não existe uma única maneira, mas é sempre importante a gente ter um norte para nos guiarmos nessa prova. Eu vou colocar aqui o próprio texto que o INEP coloca ao lado dessa espinha dorsal para a gente poder entender como é estruturado essa redação. Então olha só. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa do tipo dissertativo ou argumentativo, único tipo de texto cobrado na redação, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Ponto importante porque a gente já começa lá. Olha, o primeiro ponto da espinha dorsal, o tema, né? Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências, que são 5, e a gente ainda vai trabalhá-las nesta videoaula, que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Nessa redação, você deverá defender uma tese segundo o ponto da espinha dorsal, tá ok? Uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto, que respeite os direitos humanos. É muito importante a leitura desse texto. Veja que eu coloquei em amarelo pontos que você precisa ter um pouco mais de atenção. Então, quando ele fala o texto dissertativo argumentativo, único texto, e é em cima dele que você precisa ter muita noção sobre o que é uma dissertação, sobre o que é um texto argumentativo, para que você possa unir as características desses 2 elementos e, a partir disso, produzir uma redação impecável. Coloquei aqui também a relação dos temas, né? Ordem social, científica, cultural, política, buscar que tipos de temas são envolvidos diretamente nesses 4 pontos que o INEP coloca para você. Coloquei também lá a questão das competências, né? As competências desenvolvidas ao longo dos anos de escolaridade são inúmeras, mas dentro da redação você tem 5 competências que serão diretamente o norte para a avaliação da sua redação. Também foi colocada aí uma tese, a opinião a respeito do tema proposto. Essa tese, obviamente, claro, é um posicionamento nosso, mas o INEP, o Enem, pela forma como a prova é trabalhada, ele já designa, já norteia você em como essa tese deve ser trabalhada. Agora, a frase que você vai elaborar, claro, isso é um ponto individual dos milhões de candidatos que farão a prova do Enem. Também coloquei ali argumentos consistentes. Não é qualquer argumento. Não é só dizer, argumentei e vou tirar a nota máxima. Não é assim. A gente precisa entender que forma de argumentação está sendo trabalhada e de que maneira essa argumentação está sendo trabalhada em conjunto com a temática, com o tema, colocado lá em cima no mesmo texto. Ele fala também sobre coerência e coesão, com 2 pontos importantes. Fora Enem, todo texto é obrigado a ter coesão? Não. O texto é obrigado a ter coerência. Mas quando você trabalha com a coesão, e os vestibulares trabalham com a coesão, justamente para ter a noção de como você consegue articular as palavras, as frases, os períodos, os parágrafos, como você consegue fazer a articulação
não só das ideias, da argumentação e de tudo aquilo que você está propondo na sua redação. Também coloquei a modalidade de escrita formal, que é a primeira competência, ou seja, você comete pouquíssimos erros ou nenhum erro ao longo da sua redação. Modalidade de escrita, você entender, claro, a importância que a gramática tem para a prova de redação. Muita gente parte desse pensamento, não há gramática na prova do Enem. Bom, pode não haver uma gramática direta na parte de língua portuguesa, que isso também é discutível. Agora, na redação, 200 pontos, 1/5 da tua correção é em cima dessa competência muito importante. Proposta de intervenção social, outro ponto em amarelo destacado, ou seja, você precisa entender que você é parte do problema e também é parte da solução. Nós vamos trabalhar em outras videoaulas que essa ideia de solução que o Enem traz não é obrigatoriamente uma questão de acabar, erradicar o problema. Algumas vezes sim, algumas vezes não. Algumas vezes nós vamos falar em amenizar, mitigar, atenuar, diminuir a problemática em questão, tá ok? E por último, ele falando que respeite os direitos humanos, né? Então é muito importante isso. Não respeitar os direitos humanos é eliminar diretamente 200 pontos e a 5ª competência da tua redação, tá ok? Bom, essa espinha dorsal ela é muito importante para que a gente possa entender por onde caminhar, né? Mas dando continuidade, nós temos aí o processo avaliativo, né? Depois que eu já entendi que a tese, argumentos, tema e a proposta de intervenção formam, né, esse caminho para que eu possa fazer redação, como é o processo avaliativo dessa minha prova? Então vamos ver, vamos acompanhar cada um desses pontos. Eu lanço logo 2 perguntas. Quem avaliará a redação e como a redação será avaliada? Bom, no caso de quem avaliará, o texto produzido por você será avaliado por pelo menos 2 professores, de forma independente, sem que um conheça a nota atribuída pelo outro. Ou seja, quando, vamos imaginar, eu sou corretor do Enem, ao corrigir a redação, eu não sei se essa redação já foi corrigida, se ela será diretamente corrigida e por quem será e qual a nota foi ou será atribuída. Ou seja, eu como corretor faço uma única correção e essa nota, ao ser trabalhada com um outro corretor, determinará uma média. Como a redação será avaliada? Olha só, os 2 professores avaliarão seu desempenho de acordo com os critérios da tabela a seguir. Aí a gente está falando das competências. Eles vão avaliar baseados primeiramente na competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, os seus conhecimentos sobre a gramática, ortografia, pontuação, acentuação, concordância, regência e tantos outros aspectos gramaticais. A competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. E isso foi colocado lá no primeiro slide, não é verdade? Então, o texto em prosa, dividido em parágrafos, e você precisa trabalhar as limitações do texto dissertativo argumentativo, saber o que significam esses 2 textos para poder trabalhá-los, tá ok? Ele também fala em aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento, justamente a chamada interdisciplinaridade, ou seja, trabalhar conhecimentos de fora da redação dentro dela. Aspectos geográficos, históricos, sociológicos, cinematográficos, literários, musicais, Constituição Federal, Declaração Universal dos Direitos Humanos, conhecimentos da psicologia ou de qualquer outra área médica. O que você conhecer é válido, é importante, desde que seja trabalhado com o tema proposto, tá ok? A competência 3 de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, a competência 3 vai avaliar como você seleciona e organiza essas informações, os fatos, os argumentos para defender a tua tese que foi colocada lá na introdução. Ponto importante aqui de chamar a atenção de todos vocês é para o seguinte: a competência 3, ela fala sobre um processo muito importante que é chamado projeto de texto. A gente vai, em outras videoaulas, destrinchar essa competência. Mas o projeto de texto, ele é a forma como você mostra para o corretor que você criou uma organização no teu texto.
e que, de fato, todas as informações, desde a introdução até a conclusão, elas têm nexo, elas fazem sentido, há uma coerência, há uma ligação entre essas informações. É um ponto importantíssimo a se buscar na prova do Enem. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção de argumentação. Ou seja, a argumentação será trabalhada principalmente na competência 3, também avaliada na competência 2, mas como você consegue organizar a partir de elementos que criam a coesão, a ligação entre essas informações, é o que será avaliado na tua competência 4. E a competência 5, elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, se você é parte do problema, você também é parte da solução. Você precisa entender que existem agentes importantes que vão produzir ações mediante contextos para que eu possa, com uma determinada finalidade, amenizar, mitigar ou até, quem sabe, dependendo do tema, erradicar o problema social trabalhado na prova, proposto, por mim ou pelo próprio INEP na redação, para que eu possa resolvê-lo. Bom, esse processo avaliativo ele não termina aqui, ele ainda tem mais coisa a ser trabalhado, tá? E cada uma dessas competências será avaliada de 0 a 200 pontos, podendo totalizar, no caso, o 1000. E lembra lá do primeiro slide, o 1000 é seu, nós estamos em busca dele cotidianamente, ok? Vamos dar continuidade aqui ao processo avaliativo? Eu trago mais 3 perguntas. O que é considerado discrepância? Qual a solução para o caso de haver discrepância entre 2 avaliações iniciais? E se a discrepância persistir depois da 3ª avaliação, o que será feito? Então vamos começar aqui, olha. O que é considerado discrepância? Considera-se discrepância quando as notas atribuídas pelos corretores, 2 pontos, primeiro ato, diferem no total por mais de 100 pontos. Então, um corretor deu 800, outro corretor deu 680, isso é considerado uma discrepância. As notas gerais ultrapassam 100 pontos. E um outro ponto a ser levado em consideração, obtiverem diferença superior a 80 pontos em qualquer uma das competências. Então, na competência 1, um corretor deu 200 pontos e outro corretor deu 80, isso é considerado discrepância, tá? A diferença de notas é muito grande, é significativa, e por isso, então, vai a um 3º corretor. Qual a solução para o caso de haver discrepância entre as 2 iniciais? A avaliação, então, será feita de forma independente por um 3º avaliador. A nota final será a média aritmética das 2 totais que mais se aproximam. Então, para que haja uma discrepância, vamos supor aqui, eu tenho uma redação 920 e outra com 780, só um exemplo. Eu tenho 140 pontos de diferença, é uma discrepância. Aí um 3º corretor aparece e dá 860. Isso faria com que houvesse uma aproximação com 920. Então essas 2 notas elas seriam totalizadas e a média delas seria a nota final da redação. Tá ok? Se a discrepância persistir depois da 3ª avaliação, o que vai acontecer? O que será feito? A redação será avaliada por uma banca presencial composta por 3 professores, que atribuirá a nota final ao participante. Então isso é importante a gente saber, porque às vezes a gente tem essa ideia, tem gente que passa essa ideia, só tem um corretor. Não, são 2. Se não houver discrepância, automaticamente média aritmética das 2 notas. Se houver discrepância, 3ª correção. E a partir dessa 3ª correção, a aproximação de 2 notas fará a média. Se ainda ocorrerem discrepâncias, vai para uma banca composta de 3 professores e a partir disso, então, a nota é atribuída. Tá ok? O processo avaliativo ele continua, Olha o alerta. Importante quando aparecer isso aí, alerta. Quais as razões para se atribuir nota 0 a uma redação? A gente precisa ter essa questão muito bem trabalhada, para saber o que a gente não deve fazer para que possa acontecer no caso de atribuir uma nota 0 à nossa redação. Vamos aos pontos. A redação receberá nota 0 se apresentar uma das características a seguir. Olha só, fuga total ao tema. O que é fuga total? É você não tocar em absolutamente nenhum ponto das palavras que estão relacionadas ao tema. Então, o tema do ano passado do Enem falou sobre democratização do acesso ao cinema. Teve gente que vai escrever sobre crise da água, tem gente que vai escrever sobre
as calças da Lulu, vai ter gente que vai escrever sobre a porta da casa do tio João, então isso aí é completamente desconexo do tema proposto. Esse ano nós não temos a noção clara de qual será o tema, mas muita gente vai escrever, por exemplo, sobre o Covid-19, muita gente vai escrever sobre isolamento social, isso pode ser um tema, isolamento social, mas vamos imaginar um tema A, e tudo que eu falar agora não tem nada a ver com esse tema. Então, o Covid-19, isolamento social, o que as pessoas passaram nesse tipo de quarentena, ou seja, nenhum desses assuntos está relacionado ao tema A, justamente o tema da redação. Isso é fuga total. Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Muita gente chega e escreve grandes narrativas, textos descritivos, poemas, desenho, tudo isso não faz parte do texto dissertativo argumentativo. Quando eu falo narração não faz parte, é se você narrar do início ao fim. Agora, narração e descrição podem ser elementos importantes dentro de uma dissertação argumentativa. Extensão total de até 7 linhas, né? Escrever 5, 4, 3, 6 linhas, isso para um corretor do Enem não é adiantar de nada. Se você escrever até 7 linhas, isso será completamente desconsiderado e a sua nota é 0. Cópia integral de texto ou de textos da prova de redação ou do caderno de questões, né? Muita gente, por exemplo, ano passado, tirou o 0 no tema de democratização ao acesso ao cinema porque fez cópias deliberadas dos textos motivadores, ou seja, construiu a sua redação baseada única e exclusivamente em cópia dos textos motivadores. Isso aí diretamente 0 na redação. E você também não pode pegar nenhum tipo de informação que esteja no caderno de questões, ou seja, na prova de língua portuguesa, de história, de geografia e, no caso da prova do primeiro dia, né? Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação, né? Lembra que há alguns anos aí, eu não lembro agora diretamente do tema, mas alguém foi lá e colocou a receita do miojo, outro colocou o hino do Palmeiras, né? Ou seja, relações completamente desconexas, né, do tema, mas se isso diretamente for algo proposital para anulação, pode ser anulado, ou pode ser simplesmente desconsiderado e a nota vai ter uma baixa absurda, tá? Números ou sinais gráficos fora do texto e sem função clara, ou seja, trabalhar com números que não tenham nenhuma ligação com o tema também pode fazer zerar a sua redação. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Nós já vamos falar isso futuramente, tá? Daqui a pouquinho, ou seja, o que é parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Mas isso é um fator que pode te levar a uma nota 0. Assinatura, nome, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para assinatura do participante. Então tem gente que às vezes coloca o nome completamente fora de onde deve trabalhar, coloca algum apelido, alguma coisa assim, alguma rubrica e, por exemplo, acaba tirando 0. Alan, mas eu sempre escutei rúbrica. Não, a palavra é rubrica, tá ok? Ela é uma paroxítona e não uma proparoxítona. Cuidado com isso, tá? Texto predominantemente ou integralmente em língua estrangeira, né? Você fala português, a prova é para ser trabalhada em língua portuguesa. Não tem nada que trabalhar com língua estrangeira. Claro, vírgula, exceção, a não ser que você trabalhe com algum tipo de estrangeirismo que esteja relacionado com o assunto. Aí não tem problema algum. Folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Não adianta escrever o texto na folha de rascunho e entregar a folha oficial em branco. Não vai adiantar de nada, sua nota será 0. Isso também faz parte do critério avaliativo, tá ok? Bom, continuando o processo avaliativo, o que são partes deliberadamente desconectadas do tema proposto? Vamos ver então? Olha só, trechos como reflexões sobre o próprio processo da escrita, né? Uma metalinguagem. Não, ele está pedindo aqui para você discutir um tema e não falar sobre a própria relação da escrita, né? Fazer um processo avaliativo da prova, do seu próprio desempenho no exame, bilhetes destinados à banca avaliadora, por exemplo, mensagens políticas, de protesto, orações, mensagens religiosas, frases desconectadas do corpo do texto, trechos de música, de hino, de poema ou de qualquer texto. Olha a informação, vírgula, desde que estejam desarticulados da argumentação feita na redação. Isso não implica dizer, eu não posso trabalhar com um trecho de música? Pode, se for uma contextualização, se for uma estratégia argumentativa, se for um processo de finalização na conclusão, pode, desde que esteja relacionado. Se estiver completamente desconectado, isso, claro, levará a sua nota a um 0.
Isso quer dizer que uma constatação de algum problema social, por exemplo, não é por si só avaliada como protesto e, consequentemente, como parte desconectada, se estiver devidamente articulada a argumentação. Então, se você vai trabalhar algum tipo de aspecto social que é claro, que todo mundo sabe, isso não significa dizer que você está fazendo um protesto. Significa dizer que se caso esteja diretamente relacionado à argumentação articulada no texto, tranquilo, é uma informação que está sendo agregada à discussão. Caso não, aí ele vai considerar como parte deliberadamente desconectada. Tá ok? Então, se ela estiver devidamente articulada à argumentação construída ao ótimo. Em suma, para ter sua redação anulada por esse critério, é preciso que você insira de forma proposital, pontual e desarticulada elementos estranhos ao tema e ao seu projeto de texto ou que atentem contra a seriedade do exame. Então, se você articular bem as suas informações, trabalhar o tema, você não terá em nenhum momento a sua nota zerada por esse critério, tá ok? Então, muita atenção a essa parte que é deliberadamente desconectada. Muita atenção. Às vezes, você até escreve um texto baseado no tema, só que pela leitura equivocada do comando, do próprio tema, dos textos motivadores, você acaba trabalhando algo distante daquilo que a prova quer. E aí isso também pode fazer com que você trabalhe relações desarticuladas e a tua nota acabe sendo zerada. Então, extremo cuidado com isso. Atenção redobrada, filhote. Muito cuidado. A prova do Enem, às vezes, ela acaba sendo traiçoeira. Tá ok? Pontos importantes para os participantes. Isso também está na cartilha, pessoal. O que eu fiz nessa primeira videoaula é trazer a cartilha em vídeo para você, para que você possa entender as minúcias, os detalhes da prova do Enem. Obviamente, essa videoaula ela é apenas as primeiras páginas, 4, 5 páginas da cartilha, que tem ao todo 52 páginas. Tá ok? Então, primeiro ponto importante. Para efeito de avaliação e de contagem do mínimo de linhas escritas, os trechos que representam cópia dos textos da prova de redação ou do caderno de questões serão desconsiderados em relação ao total de linhas escritas, valendo somente as que foram produzidas pelo participante. Então, aconteceu ano passado, muita gente pegou trechos do texto motivador, do próprio caderno de questões e elaborou a redação inteira baseada nessas informações. Como qualquer tipo de cópia será desconsiderado, automaticamente muitas pessoas escreveram textos de 14, 15, 16 linhas somente com informações que estavam no caderno de questões, nos textos motivadores, e como elas foram anuladas, automaticamente toda a redação foi anulada. Então, qualquer tipo de informação que você tirar diretamente do texto motivador ou do caderno de questões e colocar na sua redação, o corretor vai olhar, vai retirar aquilo, pode continuar a correção tranquilamente. Se isso for um pequeno ponto, ele vai desconsiderar, mas a tua redação será corrigida. Mas ponto importante aí. Segundo ponto importante, pessoal. Procure escrever sua redação com letra legível. Tem gente que chega lá e escreve em árabe, em aramaico, em hieroglifo. Não. Em língua portuguesa. Você tem que entender isso. Então escreva o texto de forma legível. Ah, minha letra é horrível, minha letra é feia. O que eu faço? Desenhe a letra. Faça ela de forma mais pausada, mais bonitinha. A minha letra, por exemplo, letra do professor Alan é horrível. Eu escrevo, por exemplo, no quadro, em sala de aula, com letra de forma, que é uma outra questão. Posso escrever em letra de forma na prova do Enem? Pode, tranquilamente, desde que você consiga definir as maiúsculas em relação às minúsculas, tá? Fora isso, tranquilo, escreve letra de forma se caso você entender que a sua letra pode não ser entendida pelo corretor, tá ok? Procure evitar, né, escrever sua redação com letra... procure escrever, a sua redação com letra legível, para evitar dúvidas no momento da avaliação. Então, muito cuidado. A redação com letra legível poderá não ser avaliada, tá? Importante ponto número 3. O título é um elemento opcional na produção da sua redação. Assim, embora seja considerado como linha escrita, no caso lá da primeira, né, não é avaliado em nenhum aspecto relacionado às competências da matriz de referência. Ou seja, me diz o seguinte, filhote, o que vai adiantar você colocar
um título se ele não vale de absolutamente nada para a redação. É uma linha a menos que você vai trabalhar. Então, esquece título, filhote. Vamos trabalhar sem ele. Em nenhuma outra videoaula que eu fizer aqui no Mil Contextos, você vai ouvir o professor Alan falando de título, a não ser que seja em análise de textos. Mas, em outras situações, eu não falaria de título porque ele é opcional. Então, esquece. Título não vai te ajudar em muita coisa. Trabalhe a ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão de maneira tranquila que você vai alcançar a sua nota 1000, tá ok? Então, filhotes, esse foi o nosso momento. Não esquece, curte esse vídeo para ajudar o professor Alan, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho para receber notificações nas nossas próximas videoaulas. Ainda tem muita coisa sobre língua portuguesa, sobre a redação, tá ok? E não esquece, compartilhe esse vídeo nos teus grupos de WhatsApp, dentro do Instagram, dentro do Facebook, para que as pessoas possam vir aqui e conhecer um pouco mais sobre o professor Alan SRM, sobre o Mil Contextos, sobre a redação, sobre a língua portuguesa, tá ok? Então, fica ligado. Estamos com mais videoaulas a serem trabalhadas. Até a próxima. Tchau, tchau.